São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Léxio Divina. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã. Que o Senhor te dê hoje a graça da conversão e depois, em segundo lugar, a graça da perseverança. Perseverar no Senhor até o fim. Aqueles que persistirem, que caminharem até o fim, receberão uma glória de Deus. Como diz São Paulo, o meu alvo é o Senhor e eu me atiro para essa direção e para esse alvo. Não deixe as coisas do lado, não deixe as coisas, as suas tribulações te tirar do caminho. A perseverança é ir na direção do Senhor e encontrá-lo sempre. E essa graça nós encontramos na sua palavra, orientados e formados pela sua palavra. A palavra de Deus é o que vai nos orientando pelo caminho, nos instruindo para que possamos chegar lá, chegar ao alvo desejado, o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos e pedimos a força do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós agora, enchendo a nossa vida de graça, de efusão, enchendo a nossa vida de unção, de poder do céu. Coloque na nossa vida a parresia, que nós sejamos anunciadores do Senhor, que o Shekinah de Deus, que a graça, que a glória de Deus aconteça na vida de cada um de nós, para que nós possamos experimentar, tocar o invisível, tocar a graça de Deus, tocar os milagres de Deus, mas só vamos conseguir isso nessa intimidade com o Senhor. Peça ao Senhor, então, a intimidade com Ele. Peça para que o Espírito Santo te dê a intimidade com Ele. E com essa intimidade, a perseverança. Não deixe as dificuldades da vida, as lutas da vida te afastar do Senhor. Não deixe que irmãos com maus testemunhos te afaste do caminho. Não mire a sua vida em irmãos, formadores, coordenadores. Mire a sua vida em Cristo Jesus. Nós servimos por Ele, nós existimos por Ele e é por Ele que nós caminhamos. Se nós colocarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, nada nos abala, nada nos para, nada nos atropela. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022 e mais uma vez vamos meditar o Evangelho do dia que está em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 23 a 30. Mateus 19, de 23 a 30. E o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. E fala assim para nós a palavra de Deus. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam para o nosso dia de hoje o nosso remédio e o nosso consolo. Nós vimos aqui os discípulos, logo após eles terem
presenciado a conversa de Jesus com o jovem rico. Jesus fala para o jovem rico, ele pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna. O jovem rico pergunta a Jesus e Jesus fala com ele dos mandamentos, tem que seguir os mandamentos, cita alguns mandamentos para ele e ele fala, pois é, mas eu faço isso desde a minha juventude. E Jesus, como sempre, penetrando os pensamentos dele, fala, então te falta uma coisa, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. A gente vê o jovem indo embora muito triste porque ele possuía muitos bens. E os discípulos ali, os apóstolos, ouvindo essa conversa com Jesus, Pedro, como sempre, já pergunta ao Senhor, quem poderá então salvar-se? Quem poderá então salvar-se? E Jesus já fala, nenhum de nós não conseguimos alcançar a nossa salvação. Jesus responde, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Se nós chegarmos a Deus, colocar Deus como Senhor da nossa vida, é possível a nossa salvação. Com Deus, ao homem, a mim e a você, isto é impossível. E ainda relembrando a conversa de Jesus com o jovem rico, Pedro, muito esperto, já pergunta, né? E nós, Senhor? E nós que deixamos tudo para te seguir? A pergunta de Pedro é pertinente, porque eles realmente largaram a companhia de pesca, largaram o pai, Mateus larga a mesa aqui de cobrança de impostos, Mateus devia ter muitos bens, que na época os cobradores de impostos, eles tinham muitos bens, a gente não vê Mateus falando que ele levou nada, eles largam tudo. Pedro era casado, a gente ouviu falar da sogra de Pedro, ele larga a família, que aqui embaixo fala irmãos, pai, mãe, Pedro larga a sua família e vai seguir o Senhor. Eis que deixamos tudo para te seguir. Mas para estas pessoas existe uma promessa. Todo aquele que por minha causa, por causa de Cristo, deixar irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra e casa, receberá o centro na vida eterna, quer dizer, alcançará a vida eterna. Mas isso tem que ficar muito bem esclarecido na nossa cabeça e na nossa mente. O que é deixar as coisas, deixar pai, deixar mãe, deixar família? Gente, na nossa vida, Deus sempre fala que Ele é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que cada coisa na nossa vida esteja no seu devido lugar. A minha família no seu lugar, o meu trabalho no seu lugar, o meu lazer no seu lugar, a minha riqueza no seu lugar, a minha pobreza, que a gente também é apegado na pobreza, nas coisinhas que tem no seu devido lugar. E quando eu cumpro a justiça, Deus está acima de todas estas coisas. Jesus não culpou o jovem por ele ser rico, Jesus culpou por ele ser apegado e não largar, que para ele Deus era a sua fortuna, Deus era o seu dinheiro. Na nossa vida também, muitas vezes, a nossa família é o nosso Deus, o meu trabalho é o meu Deus, a minha saúde é o meu Deus, o meu divertimento, o meu lazer, minhas viagens, meu sítio é o meu Deus. Isso tudo eu coloco em primeiro lugar e é isso que Deus está dizendo. É lícito que tenhamos tudo. É lícito que nós tenhamos a nossa família, nossos filhos, nossos netos, nosso dinheiro, nosso trabalho. É lícito que tenhamos isso tudo. Mas Deus acima de todas estas coisas. Quando Jesus fala para o jovem rico assim, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir, porque Jesus sabia que aquilo ali era o Deus dele, estava em primeiro lugar para a vida dele. E nós não podemos colocar nada na frente de Deus. Deus em primeiro lugar e as outras coisas estarão encaixadas devidamente em cada lugar. Eis que deixamos tudo para te seguir, o que haverá para nós? Para nós que conseguimos colocar cada coisa no seu devido lugar e Deus acima de todas as coisas, para os apóstolos Deus prometeu, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Hoje os apóstolos estão sentados à direita de Jesus no céu. E para nós, para cada um de nós receberemos o cêntuplo e possuiremos a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a nossa leitura de hoje. E que nesta meditação o que o texto diz para mim hoje. O texto hoje me interpela, Senhor. Eu estou te colocando como primeiro lugar na minha vida, Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Salvador. Eu reconheço, eu agradeço pela tua salvação, pela tua vinda, pela tua misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Eu tenho que colocar isso na minha vida, o texto agora, essa meditação é que o texto diz para mim, Senhor.
Eu tenho que meditar sobre a minha vida, Senhor. Eu tenho largado tudo. Eu tenho deixado as coisas nos seus devidos lugares, Senhor, e te colocado em primeiro lugar na minha vida. Eu não coloco obstáculo no dia de ir na missa, no dia de servir aos meus irmãos, no dia de servir no meu grupo de oração, no dia de sair para fazer as minhas pregações. Eu não coloco empecilhos, Senhor. Eu não coloco coisas na frente disso. Eu sempre te coloco em primeiro lugar. Quantas vezes na minha vida, às vezes eu te coloco, Senhor, em segundo, em terceiro plano. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo me orientando, Senhor, para que isso não ocorra, para que na minha vida o Senhor esteja sempre em primeiro lugar. Que esteja sempre em primeiro lugar. A palavra fala também que eu sei que a mim sozinho isso é impossível, eu não consigo sozinho, Senhor. E o Senhor fala aqui, que aos homens isso é impossível, a mim é impossível, mas com a tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou conseguir concatenar e encaixar as coisas no seu devido lugar na minha vida, Senhor. Envia teu Espírito Santo e me ajuda, Senhor, a encaixar as coisas no seu devido lugar. A minha vida tem que ser perfeita nesse quesito, de colocar as coisas exatamente onde elas estão em grau de importância. Eu coloco as coisas em grau de importância. O meu trabalho não é maior do que minha família. Então, minha família está na frente do meu trabalho, mas Deus é o mais importante de tudo, Senhor. E o Deus está acima de todas as coisas, até do que eu penso, até do que eu acho, até do que eu produzo, até do que eu sou. Deus está acima. Obrigado, Senhor. Aqui nesta oração, para que minha vida permaneça e continue assim, Senhor, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo. Envie Teu Espírito Santo e me oriente, me capacite, Senhor. Vem, Espírito Santo, é com a oração que eu vou conseguir, porque se eu for sozinho, se eu achar que eu vou conseguir sozinho eu não vou conseguir. Ao homem isso é impossível, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, eu vou ser capacitado, Senhor. Jesus, que é o batizador, batiza-me com o Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Ajuda-me a entender e a colocar em prática, Senhor, a Tua justiça. Vem, Espírito Santo, eu necessito do exemplo dos santos, do exemplo de Nossa Senhora. Vem, Espírito Santo, me orientar, me capacitar, me ajudar, Senhor, para que eu cumpra plenamente a justiça. E toda vez que eu cair, Jesus, não me deixe desanimado, me pegue na minha mão como o Senhor pegou na mão de Pedro quando ele estava afundando, e tira-me, Senhor, e me levanta, e me leva para o lugar que eu devo estar, Senhor, que é colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Capacita-me, ajuda-me, orienta-me, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Cantaria, laria, 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 labaré, labaré, labá. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu te dou livre acesso à minha vida, à minha alma. Vem, Espírito Santo. Cantaria, laria, 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 labaré, 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 labaré. E que nesta meditação a palavra transforme o meu coração. A meditação é o que a palavra faz. E eu dou livre acesso para que essa leitura, a orientação da Tua palavra transforme e modifique a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por me capacitar. Obrigado por me ajudar. Obrigado por segurar nas minhas mãos. Transforma-me e muda a minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E você que está comigo hoje nessa Léxio Divina, compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo. Louvado seja nosso Senhor e se inscreva neste canal. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.